um grupo de Lorentz. Vamos botar dessa forma. Lambda, qual é a ômega. Isso. Aí, nós expandido esse nosso ômega, ele é 1,5 ômega mini, os parâmetros e aqui as matrizes geradores, mini. E aí as nossas matrizes sigma mini, capa lambda, dado por trabalhar finalmente a representação da álgebra de linha do grupo de notas. Aqui para a gente. Oi? Você não continua diferente do que esse ômega, tinha o x e b, uma matriz, né? E aí tinha o ômega fazia rodada. Isso. Então era aquele ômega. Agora, quando você está trabalhando com sigma e i, sobre quem que ele vai estar falando? Então, eu estou com uma razão. X e t, matriz, igual a ômega, Isso. x e t. Isso. Gêmeos, cedo, etc. Mas agora você pegou aquele ômega, e de esse ômega é ômega mini, sigma mini, daí eu já começo a estar com sigma mini, e daí eu quero saber de você, em termos de tempo, como é que é o gêmeo que... Por exemplo, quando nós tínhamos trabalhado, então, quer dizer, aqui nós só vamos começando aqui. Então, nós estamos trabalhando com adotando essa parametrização para as matrizes do grupo de notas. Então, elas são, então, se a gente olhar aqui, essas matrizes não são necessariamente 20 anos, porque esses que não são ortogonais, porque esse grupo ele é pseudo-ortogonal. Então, nós tínhamos adotado essa notação e aqui são os elementos de matriz. Então, isso aqui, por exemplo, quando nós, há umas aulas atrás, fizemos a transformação de Lorentz geral, um boost geral, uma velocidade com componentes em todas as direções, basicamente o que a gente está fazendo é isso. Quando eu digo a minha transformação de Lorentz, por exemplo, vou colocar aqui essa exponencial, vou colocar I sobre 2, ômega I, sigma, mi. Então, se nós, por exemplo, nós já sabíamos que os ômega 0 e I, eles estão associados, né, com as velocidades relativas entre os dois observadores da transformação. Então, a tangente hiperbólica de ômega 0 I para nós é menos VI, menos a velocidade sobre C. É assim que a gente relaciona. Então, quando a gente está fazendo uma transformação de Lorentz que tenha uma velocidade com componentes arbitrários entre os dois observadores,
nós estaríamos, na verdade, fazendo isso aqui. Exponencial de I, fica ômega 0I, sigma 0I, ômega I 0, então os dois termos se juntam, o fator 2 aparece, como nós já tínhamos explicado, então a gente tem aqui ômega 0I, sigma 0I. Onde sigma 0I quer dizer esses elementos de matriz aqui, a gente já sabe. E aí, nós então associamos esse objeto, a gente, por exemplo, pode associar esse objeto aqui, nós estávamos associando então, como a Bianca lembrou para nós aí, que esses geradores que fazem o boost, nós estamos associando, a gente está chamando deles de M ou de M? MI. Então, para nós, esses objetos aqui são os MI. E os objetos que fazem o acoplamento entre isso aqui é o quê? É uma transformação do plano x, y e j. Então, isso aqui é uma verdadeira rotação. Isso aqui é um boost. Esse objeto aqui, nós estamos associando ao epsilon i, j, kappa, e aqui nk. Então, esses geradores aqui, eles estão gerando as transformações lógicas. Então, por exemplo, esse cara aqui, esse termo aqui, então, ele vai ser escrito dessa forma para nós, exponencial de ômega escalar esse M aqui. Então, se eu quiser fazer uma transformação de logas que tem uma velocidade com componentes arbitrários, eu vou tomar esse ômega 0 i aqui como sendo a tangente perpendiculaar, ou seja, esse ômega 0 i, na verdade, ele é a tangente perpendiculaar. Vamos ver isso. E aí a gente sabe fazer a transformação de logas que a gente quer. Se a gente estiver fazendo uma rotação, então isso aqui seria uma transformação que faz uma velocidade relativa entre dois observadores. Se eu quiser pegar, então se eu tivesse que fazer o seguinte, quero fazer uma transformação de Lorentz, então se nós tivermos, por exemplo, dois observadores em movimento relativo, uma velocidade v tenha componentes genéricos. Então, vamos pegar a matriz que faz essa transformação, vai ser lambda, tem que fazer isso com lambda exponencial de ômega, esse vetor ômega, e aqui a matriz n. Vou colocar isso aqui. Então, para nós, isso aqui vai ser ômega i, como é que é essa componente? Ômega 1 mais ômega 2 mais ômega 3 aí é tudo bem. Quem é ômega 1? Ômega 1 ou seja, a gente deixa ômega 1, ômega 2. Ômega 3 é o quê? Quem é a matriz M1? Vamos lá, só para a gente lembrar. A matriz M1, a matriz M1 é sigma 0,1. Essa matriz sigma 0,1, ela tem elementos kappa lambda, que são I, delta de kappa 0, delta de 1 lambda, menos delta de 0 lambda, delta de kappa 1. Muito bem. Ela só vai ter elemento da linha 0 e coluna 1. Então, 0, 0, ela vai ter elemento 0, 1. Então, se eu pegar aqui 0, 1, vai ficar delta de 0, 0, é de 1, que é menos 1. Então, aqui vai ficar menos I, 0, 0. Menos I 0, 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 mais ômega 2, aí vamos ter a matriz 0, 0, menos I 0, 0, 0, 0, menos I 0, 0, 0, 0, 0, mais a matriz ômega 3, 0, 0, 0, menos I. Então, se eu pegar essa matriz agora, tá aqui, colocar aqui no expoente, e aí no final eu usar o fato de que a tangente hiperbólica de ômega 1 é igual a menos Vx sobre C. A
tangente hiperbólica de ômega 2 é menos dy sobre c. E a tangente hiperbólica de ômega 3 é igual a menos vc sobre c. Eu ganho aquela transformação grandona que eu tive com vocês, que era a transformação entre dois observadores que se movem com os eixos paralelos, mas com uma velocidade de deslocamento completamente arbitrária. Então, dessa forma, a gente chega em qualquer transformação do grupo de Lorentz. E se eu quiser pegar, por exemplo, as rotações, então, eu teria isso aqui, pegar, por exemplo, uma rotação. Então, para nós, uma rotação vai ser uma transformação de Lorentz desse sentido exponencial de I sobre 2, vamos ver aqui, ômega I J, isso aqui é no caso de eu ter simplesmente rotação. Então, esse objeto aqui, essa matriz aqui vai ser para nós, vai ser exponencial de I sobre 2, ômega I J, vamos ter epsilon I JK RK. Então, essas matrizes aqui são, na verdade, ligadas. Essas matrizes, na verdade, eu posso escrever isso aqui. Minha matriz RK é 1/2 de epsilon de kappa I J sigma lá. 1/2 de epsilon de J, tá? É 1/2 de epsilon sigma então aqui eu substituo sigma I J, sigma J é JK NK, tá certo? Aí agora, esse objeto aqui, ômega IJ, epsilon I JK. Então, isso aqui vai ser duas vezes. Se eu pegar ômega 1, 2, epsilon 1, 2, 3, ômega 2, então, isso aqui vai ser duas vezes o ângulo de rotação, o ângulo θk, vamos associar isso aqui ao ângulo de rotação em torno da direção RK. Então, esse 2 cancela esse 2. Então, a rotação, uma transformação de rotação, ela acaba recaindo para nós na transformação de Pesso-Freire, vai ser exponencial. Então, esse 2 cancela esse 2, fica aí θk. E aqui a matriz NK. Quem é essa matriz NK? É a matriz que faz a rotação, é a matriz associada a uma rotação em torno do eixo K, do eixo coordenado K. Então, só para a gente ter uma ideia, quem é a matriz N1? A matriz N1, eu estou fazendo uma rotação em torno do eixo X, portanto, uma rotação do plano YZ. Se N1 está associada a uma rotação, ela tem zero, não tem nada a ver com o tempo. Agora, é uma rotação em torno do eixo, então ela só vai mexer na parte espacial. O gerador só vai mexer na parte espacial. Então, se ela faz uma rotação em torno do eixo X, ela vai mexer nos eixos Y e Z. Então, ela vai ser 0, 0 e 0 e 1. Então, essa aqui, essa matriz, se eu pegar N1, é a matriz que faz uma rotação em torno do ângulo na direção retângular. Então, eu posso, como a gente está acostumado a fazer, eu posso associar, eu quero fazer uma rotação em torno de um certo eixo qualquer no espaço. Então, eu associo aqui as componentes do vetor, né, associado àquela direção, ou seja, eu posso escrever essa relação como sendo exponencial de I. Aí aqui eu coloco o ângulo de rotação. Aqui eu coloco o vetor, o versor da direção em torno da qual eu quero fazer a rotação. E aqui as matrizes geradoras das rotações espaciais. A gente cai exatamente no S3. Então, isso aqui é o ângulo de rotação, e isso aqui é o vetor, é o vetor que dá a direção, é o versor da direção em torno da qual eu quero fazer a minha rotação. Então, por isso eu sei escrever qualquer transformação de Lorentz, seja boost, seja rotação. Professor, Oi, querido. quando o senhor inseriu o
I, menos I no Isso. ômega, Isso. mudou o sinal. Aí ali nos N está correto, mas no N acho que não está não. Vamos ver então, vamos dar uma checadinha. Então, só para a gente lembrar, quando nós inserimos o I no ômega e o menos I do gerador, nós fizemos a seguinte coisa: sigma, foi boa a lembrança da Bianca, vou apagar aqui, a gente voltar o que a Bianca está falando. Então, os nossos elementos de matriz são esses aqui, só para ver se está tudo certo. Os nossos elementos de matriz são esses aqui. O gerador, sigma I, elemento capa lambda, I, delta de capa I, delta de lambda, menos delta de lambda, delta de capa I. Então, vamos lá. Aí, vamos supor que eu queira fazer, se eu estou pegando o gerador N1, ele está fazendo a rotação em torno do eixo X. Então, ele faz uma rotação no plano YZ. Então, ele é o gerador sigma 23. Sigma 23, né? A nossa relação, se eu pagar aqui, é essa aqui. O gerador que faz uma rotação em torno do eixo K, ele corresponde a uma rotação no plano Y, no plano de J. Ele é um fator V. Então, se eu fizer uma rotação em torno do eixo X, eu vou entrar aqui é 1. Então, aqui vai ser 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2. No fundo, dá o sigma 2, 3. Então, sigma 2, 3 é o gerador. Eu tenho isso aqui, na verdade, N1 é o sigma 2, 3. Se eu fizer uma rotação em torno do eixo dos Y, o N2 é o sigma 3, 1. E o N3 é o sigma 2. Então, o que a Bianca está levantando, eu devo ter um sinal global menos aqui. Então, se eu estou pegando o gerador que faz uma rotação em torno do eixo do X, ele é o mesmo gerador que faz uma rotação no plano YZ. Então, vamos usar essa expressão aqui para a gente ver quem são os elementos parágrafos. Então, quem são os elementos? Então, quem são os elementos da matriz sigma 2, 3? Então, o nosso N1, sigma 2, 3. Então, ela vai ter elemento 2, 3, vai ser I. Então, vamos ter delta 2, 2, eta 3, 3, menos eta 2, 3, delta 2, 3. Então, isso aqui é 0, isso aqui é 0. Então, eta 3, 3 é menos 1. Então, o elemento na linha 2 coluna 3 é menos I, e esse elemento aqui é mais I. A Bianca tem razão. Então, a nossa matriz N1 é essa, a nossa matriz N2. Nossa matriz N2, o que eu estou fazendo? Uma rotação em torno do eixo dos Y, ou seja, uma rotação no plano ZX. Então, essa matriz vai ser 0, 0, 0, 0, 0, 0. Aí, vamos ver. 3, 1. 0, 0, aqui. Vai ficar I. 0, 0, 0. Menos I. 0, 0. E a matriz N3, que é a matriz que faz uma rotação em torno do eixo dos eixos, ela faz uma rotação no plano XY. Então, essa matriz aqui, tempo está sempre fora das rotações. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Aí eu vou fazer uma rotação no plano XY. 0, menos I, 0, I, 0, 0, 0, 0. Então, as três matrizes de rotação são essas. Então, se eu fizer uma rotação genérica de um ângulo θ, ou de um ângulo alfa, vou chamar de um ângulo alfa, em torno de um certo eixo, dado em chapéu, né? Suponhamos que eu tenho uma direção arbitrária do espaço. Vou pagar isso aqui. Se nós tivermos uma direção arbitrária do espaço, quando eu quero pôr aqui um sistema assim, um sistema seja esse aqui, né? Y, Z.
E aí eu tenho uma direção dada pelo versor em chapéu. E essa direção de coordenadas esféricas, ela tem o ângulo azimutal θ e o ângulo polar φ. Está fazendo disso. Esse ângulo aqui é o ângulo azimutal. Então, esse vetor em chapéu, ele é seno de θ, cosseno de φ, seno de θ, seno de φ, cosseno de θ. Esse vetor aqui, ele especifica uma direção. Se eu quiser fazer, então, uma rotação de um ângulo alfa em torno desse eixo, eu tenho que fazer isso. O ângulo é alfa, a direção da rotação está aqui, está lá em chapéu. Então, se eu fizer essa matriz aqui, eu vou fazer uma rotação em torno do eixo. Certo? Os elementos daquelas matrizes vai ficar cosseno θ, seno de θ, cosseno de φ, vezes a matriz N1, seno de θ, seno de φ, vezes a matriz N2, e cosseno de θ, vezes a matriz N2, como se dada a direção. Então, qualquer transformação do Lorentz, seja boost ou rotação, eu sei trabalhar. Agora, o que nós queremos é isso, então, são as rotações do espaço-tempo quadridimensional. Rotações bustas de Lorentz que envolvem o tempo e as coordenadas e rotações dos três eixos. Mas agora eu quero estudar a álgebra desses geradores em geral para ver se eu posso sair do espaço-tempo e encontrar representações em outros espaços mais amplos do que o espaço-tempo ou até mais restritos. É quando a gente vai encontrar os espinores relativistas. Para não? O x, y, z, t se transforma. Você poderia agora, com esse sigma, sim. Com esse sigma, o quê? Você está com os nomes geradores. Isso. N, Isso. o x. Agora eu estou querendo estudar x, y, z. Isso. Como é que você transforma? Então, a coisa é, se você quiser transformar o x, y, z a partir desses geradores, então vamos lá. Se você quiser, então vamos dizer que eu quero fazer a seguinte transformação. T, CT, é como a gente faz, CT, x, y e z. Vou fazer aqui uma transformação que vai me levar em CT', x', y', z'. Então, suponhamos que essa transformação aqui seja um boost com velocidade v, arbitrária. Então, a transformação que eu vou fazer aqui vai ser aquela matriz que eu tinha escrito para você. Mas isso aqui vai ser aquela matriz exponencial de ômega escalar n. Agora eu tenho que pegar onde? Esse ômega aqui, eu sei que é ômega 1, é arco tangente hiperbólico inverso do x. Então, ou seja, isso aqui vai dar, essa matriz vai dar o ômega aqui, CT, x, y, z. Onde eu sei quem são os geradores, né? Já calculamos quem é N1, N2, N3, são aquelas três matrizes que eu apaguei, e os ômegas estão ligados às velocidades dessa forma. O N, né? Hã? O N, né? Hã? O N. O N não entra, no boost não entra. O boost, ele só mistura T com X, T com Y, T com Z. Então os N estão fora. Eu posso ser por definição? Pode. Se você souber que é um boost, então, qualquer boost, toda a parte espacial é zero. Ele só mistura, ele só tem elemento na primeira linha e pelo outro. Então o boost mais genérico é esse. Você bota aqui as componentes da velocidade que você tem. Se a velocidade tiver todas as componentes, a única relação que você tem que observar é essa aqui. Entre o ômega i vai ser a tangente hiperbólica menos T isso C. Então você faz esses cálculos todos aqui com os ômegas e no final substitui os ômegas por isso. Então isso é uma transformação. Isso vai dar aquela transformação que nós estudamos nas aulas atrás, que era como é que fica um boost com uma velocidade arbitrária. Então, lembra que eu projetei na direção ortogonal a velocidade, na direção paralela a velocidade? E aquela matriz tem que vir. Pode falar, eu estou com x' ali. x', Então, x', a nossa anotação é isso aqui. É lambda, mi, x'. É isso que nós estamos fazendo aqui, ó. Agora esse lambda, ele é o ômega. É essa
mais o M. Não, se esse lambda só é ômega, se ele for só um boost, ele não tem N, ele só entra M. Se ele for boost, todos os parâmetros de rotação são zero. Então, esse lambda aqui, ó, quem é esse lambda? Esse lambda aqui para nós, vamos usar isso aqui, é x', tá? Agora, o ômega é o meio. Meu lambda é exponencial de i sobre 2, ômega mini, sigma mini. Então, se eu estiver fazendo um boost, ômega 1, 2 é igual a ômega 2, 3, que é igual a ômega 3, 1, que é igual a zero. Se eu estiver fazendo um boost, a única coisa que não é zero são esses parâmetros aqui. Ômega 1, ômega 2, ômega 3 não são nulos, estão ligados às velocidades. É isso, você já se marca daqui. Aí os geradores N1, N2 e N3 não aparecem. Então aí você separa, fazer uma curva tipo N, isso é a própria relatividade, Isso. e outra tudo Das rotações. Isso. Agora, se você falar, eu quero fazer uma transformação, eu vou fazer primeiro um boost e depois eu faço uma rotação. Você pode dizer, vou fazer duas transformações de Lorentz sucessivas. Ou seja, eu tenho um observador que está girado em relação ao outro, mas caminhando com velocidade constante. Então, primeiro eu faço a rotação, eu passo de um sistema de eixo, então eu faço a rotação. Depois que eu fiz a rotação, eu aplico um boost no novo sistema. Eu vou ter duas transformações consecutivas. É como se eu fizesse isso. Eu fizesse x duas linhas, capa, lambda, capa, lambda, x', lambda. Aqui eu vou botar, se eu botar desse modo. Então essa matriz aqui é uma matriz de rotação. Vamos colocar aqui uma rotação. E aqui o x', vou botar um boost. X', então o que eu fiz aqui? E aí esse x' lambda é x capa lambda boost, mas esse x' lambda, ele vai ser lambda rho de rotação x rho. Então o que eu estou fazendo com essas duas transformações? Eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho um sistema de eixos assim. Esse aqui é o meu sistema original. Eu primeiro vou fazer uma rotação. Então eu vou passar um sistema de eixos. Por que eu faço uma rotação assim? Passo para esse sistema de eixos. E agora eu digo que esse sistema de eixo, eu vou fazer uma transformação de Lorentz, com ele, por exemplo, caminhando, claro, eu vou passar agora para um sistema de eixo que seja paralelo a esse. Então esse aqui é x, y, deixa eu apagar a figura para não ficar muito sobrecarregada, só para colocar o que nós estamos fazendo. Então, suponhamos que o meu problema seja, eu quero ver qual é a transformação de Lorentz de um observador que está com os eixos rodados nessa situação. Esse aqui seja o meu referencial do laboratório. Esse aqui seja o meu referencial do laboratório. X, Y e Z. E agora eu tenho um outro referencial que está aqui, tem esse eixo, vou colocar assim, esse eixo girado. Então isso aqui é esse eixo, então isso aqui vai ser o x', isso aqui vai ser o y', isso aqui vai ser o z'. Então digamos que esse sistema de referência, y', eu tenho esse observador se movendo, aí eu tenho um boost em cima desse observador, ou seja, eu vou passar por um sistema de eixos, que tem os eixos paralelos aqui. A história toda o MN não fica como A, e o outro fica como Porque esse observador aqui tem uma velocidade V. Então a minha pergunta é, como é que eu passo uma transformação de Lorentz de x, y, z para esse cara que está aqui? Então, primeiro o que eu faço? Esse cara que está aqui, ele está caminhando com os eixos tortos em relação a eles. Então a primeira coisa que eu faço é, nesse sistema do laboratório, eu não faço boost nenhum. Primeiro eu giro ele. Então eu passei para um sistema x', y', z', que é uma rotação em cima do eixo original. Então, essa transformação de Lorentz, ela me passou do referencial do laboratório para o referencial que também está parado do laboratório, mas que simplesmente corresponde a uma rotação dos eixos. Agora,
referencial para onde eu quero ir é um referencial em movimento, com velocidade constante, porém com os eixos tortos em relação ao laboratório, ou seja, os eixos estão paralelos em relação a x' e y'. Então, desse referencial linha para o referencial das linhas, eu não tenho rotação, porque os eixos estão paralelos, eu tenho boost. Então, a primeira transformação que eu faço, então, para sair do laboratório e ir para esse cara que está andando e rodado em relação a ele, a primeira coisa que eu falo é, eu primeiro rodo para o laboratório e encontro um referencial que seja paralelo ao que está andando, com os eixos paralelos ao que está andando. E depois, o que está parado, rodado, o que está andando, rodado, eu faço boost. Então, essa primeira rotação me leva para um referencial parado, porém torto em relação aos eixos do laboratório. E essa segunda transformação, ela pega esse referencial que está torto no laboratório e bota em movimento, ela faz o curso. Então, esse caminho aqui, então é igual a situação, só para não sobrecarregar a figura, é como se a gente veja duas dimensões, y, x. O que é o boost tradicionalmente? Tradicionalmente o boost é essa transformação. É y', x', uma velocidade aqui. Não precisa velocidade paralela nenhum eixo. Tem um observador que está se movendo em relação com velocidade constante v em relação ao laboratório. Mas o que é importante para o boost é que os eixos sejam paralelos. Então, esse referencial está fazendo disso, ele está andando assim. Então, essa transformação aqui corresponde a esse boost. Mas suponhamos que o que eu estou fazendo agora não seja isso. Vou botar em duas dimensões, que fica mais fácil o desenho. Suponhamos que o que eu tenho seja isso. Esse aqui é o referencial do laboratório. E que eu tenho esse observador aqui. Y', x', onde esse cara aqui faz o ângulo θ com o eixo do x, e esse cara aqui, obviamente, faz o mesmo ângulo θ com o eixo do y. Então, ou seja, mas que esse observador torto em relação a esse esteja caminhando, sei lá, com uma certa velocidade constante dele. Então, como é que eu passo desse referencial? Eu faço as medidas desse referencial e comunico com as medidas desse. Então, esse referencial ele está em movimento retilíneo uniforme. Então, ele difere desse por uma transformação de Lorentz. Mas não difere por um custo. Por quê? Porque os eixos estão paralelos. Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer, primeiro, eu faço uma rotação aqui. Então, eu mantenho o meu referencial parado. Então, eu venho para cá, com x', e aqui o y'. Então, o que eu fiz? Fiz uma transformação de rotação, rodei o meu sistema no laboratório de um ângulo θ. Eu ganhei esse sistema. Então, isso aqui é uma rotação. Então, eu passei de x para x', por uma rotação. X para x', eu fiz uma rotação de um ângulo θ. Todo mundo sabe o que é uma rotação. Ela segue esse padrão de matriz aqui. Agora, mas o que eu quero é isso, que o referencial torto, ele não está parado, ele está andando com velocidade constante. Então, está fazendo disso, está andando para lá, uma certa velocidade dele. Então, esse referencial agora, que no final do dia eu quero comparar com o laboratório, ele está se deslocando simplesmente em relação a esse com os eixos paralelos. Então, daqui para cá, do linha para o 2', é um boost. Então, a transformação, isso aqui é o linha. Isso aqui é o rodeio. Então, do linha para o 2', eu passo pelo boost. Então, o que eu fiz foi duas coisas. Primeiro, eu faço a rotação que me jogue os eixos, me entorte os eixos do laboratório. Depois que eu entortei os eixos do laboratório, esse cara segue com velocidade constante. Então, no final do dia, eu estou comparando esse observador que é girado e tem boost em relação ao laboratório. Então, a teoria de grupos está aí. A transformação final é o produto, é a ação sucessiva de duas transformações. A ação sucessiva de duas transformações é o produto das matrizes. Eu faço a transformação, né, sai de x para x'. Então, fiz a primeira transformação. Então, sai daqui para cá com uma matriz lambda 1. Agora, de x', eu vou com x 2'.
que é uma matriz lambda 2 vezes x'. Então, agora, quem é lambda e quem é x'? X' é lambda 1x. Então, eu vou de x para x duas linhas, multiplicando as duas matrizes que eu fiz seriado. A questão que fica tem dois geradores, né? Tem duas categorias de geradores, tem 6 geradores, 3 no push e 3 na rotação. Aí você tem que ver qual é a situação física, você quer fazer uma transformação de Lorentz do teu referencial para qual referencial? Um referencial que está todo rodado em relação a você e caminhando com velocidade constante. Então esse referencial difere de você por duas categorias de transformação. Ele está girado em relação a você. Ele tem velocidade em relação a você. Então, para você atingi-lo, a primeira coisa que você tem que fazer é uma rotação. Aí você já deixa os seus eixos paralelos a ele. E aí agora a diferença entre vocês é um movimento, portanto é um boost. Então, dessa forma você faz a transformação de Lorentz de um referencial que está em movimento com velocidade constante com os eixos rodados em relação ao plano. Duas categorias, vai ser diferente. São diferentes, claro. Um está ligado em mais para o outro não. O outro é a parte estática do problema, claro. Mas o grupo de Lorentz, quando você coloca o espaço de envolve, justamente o fato de você ter unificado o tempo e o espaço numa só categoria de espaço, criou o espaço-tempo, você reinsere as transformações S1, as meras rotações, que não tem nada a ver com o tempo, mas você cria uma nova categoria de transformações, que são as transformações que envolvem o tempo. Então, dentro, quer dizer, o que está ligado diretamente ao movimento, né, são os boosts. O boost é a transformação de Lorentz que a gente estuda lá na física 3. Lá na física 3 a gente estuda a transformação de rotação. O que a gente estuda é x' igual a gama x menos vt, t' igual a gama t menos v sobre c2x. É isso. Essa transformação é o boost. Mas é porque você omite a rotação, que você já imaginou que você já conhece a rotação. A gente está sempre interessado em fazer transformação entre objetos que têm movimento. Mas o grupo de Lorentz, ele não exclui a rotação. Não lembro daquilo agora, depois eu vejo como é que os dois geradores se... É o que nós vamos ver agora na álgebra. Agora vamos ver como é que esses dois geradores se entrelaçam. O fato da álgebra de Lie, do SO3 ser um grupo não abeliano, vai mostrar que o gerador da rotação e o gerador do boost, eles não commutam. Vai mostrar justamente que o gerador do boost, ele reconhece que ele está sofrendo uma rotação. Quem manda em tudo é a rotação. O gerador do boost, ele vai se categorizar como um vetor perante as rotações. Quer dizer, quem dá o caráter de tudo é a rotação. Quem dá o caráter tensorial é a rotação. Vamos ver esse caráter. Porque se o boost e as rotações se dissociassem, eu não teria um grupo simples, eu teria um produto direto de dois grupos independentes. Rotação é uma coisa, boost é outra. Mas justamente agora a gente vai ver que aquelas relações de comutação que nós escrevemos na aula passada, sigma e rolando, dando aquela série do lado direito, aquilo ali entrelaça boost com rotação. Vamos ver agora. E aí, justamente, o papel de estudar a autologia do grupo de Lorentz é para saber que as rotações e os boosts se entrelaçam, mas aí eu posso ir para uma base em que eles se desacoplam e aí classificar a álgebra. Aí que está tudo. Você quer falar alguma coisa? Então, tá, vamos trabalhar nessa agora. Se o gerador de rotações de boost não for computar, então esse cara teria feito diferença você ter feito um boost com os mesmos blocos depois de rodar, isso faz rodar diferença. E depois fazer o Isso boost. faz diferença. Faz diferença. Exatamente, a rotação e a translação não comutam. E mais ainda, dois boosts consecutivos estão com a rotação. Então, pronto, quem quiser fazer essa tarefinha, fica um exercício, vou botar aqui um exercíciozinho simples para vocês. Seria o seguinte, uma tarefinha aí boba, algébrica, mas que vale a pena fazer para fixar essas tarefas. Seria o seguinte. Suponhamos, né? Que um observador
desloque-se, desloca-se. Relativamente ao referencial do laboratório. Então vamos adotar o referencial do laboratório e o referencial padrão. X, Y, Z, né, e o referencial do laboratório com os eixos X, Y, gerados de I sobre 3 Então, o que está acontecendo, né? Tem que o observador desloca-se, vamos dizer, ao referencial do laboratório, dos eixos que já isso em relação ao sistema do laboratório. A velocidade de nó é dada em relação ao laboratório. Então, a minha situação é essa. Eu tenho esse sistema aqui, X, Y e Z. Tem um outro observador aqui, paralelo ao Z, porém o X rodado para cá, e o Y rodado para lá. Ou seja, fez uma rotação de X para X', no plano XY, né? Eu rodei esse sistema de eixo π sobre 3. Mas esse observador está se movendo em relação a esse, uma velocidade que tem componente X e tem componente Z. Então, uma velocidade assim. Esse observador está fazendo isso. Nós deslocando para cá, uma velocidade V. Certo? Velocidade V dele tem componente ao longo de Z e ao longo de X. Então, uma velocidade assim. A essa aqui. Mas esse sistema aqui está rodado em relação a esse. Então, qual é a transformação de Lorentz final? Então, o que a gente quer saber, né? A velocidade é dada por isso. Então, a questão que nós estamos colocando é como são livres e O as componentes de um vetor
como são lidas por O as componentes do vetor K', referido dados no laboratório. Então, eu tenho esse vetor aqui com essas componentes no referencial do laboratório. Então, eu conheço esse observador em relação às coordenadas T, X, Y, Z. Agora, eu tenho aquele observador O que está nos eixos rodados daquela forma e se deslocando com velocidade V. Então, o observador O difere do laboratório por uma rotação e por um boost. E aí eu quero saber como é que eu vou ler esse vetor em relação às coordenadas do observador. Certo? Então, o problema é poder montar as matrizes da transformação de matrizes. Mas a ordem é a rotação depois do boost. Isso, a gente faz a rotação, depois faz o boost. Vamos ver aqui como é que fica agora a álgebra de livro grupo. Então, nós estávamos com essa relação que nós vamos partir. Então, o que nós estamos estudando agora, vamos estudar agora, é a álgebra SO3, que é a álgebra de livro do grupo de Lorentz. Essa álgebra aqui, então, ela segue. Na aula passada, o nosso esforço foi mostrar que a gente, com aqueles elementos de matriz, né, que a gente estudou na aula passada, construía essa relação algébrica. Corrija se tiver algum erro. Essa outra é uma coisa muito viva. Einstein não viu, né? Não, ele não fez dessa forma. Mas digamos, até agora, quando a gente está no situação que vendo o que ele viu, é o que está sendo visto. Exatamente, a gente está simplesmente sistematizando pela teoria de grupos o que ele viu, o que ele fez. Mas depois, isso é questão de você vai entrar com a noção de campo. Depois nós vamos ver como é que a gente define o campo relativístico aí. Então, ele tem duas fases. Uma, essa parte que o Einstein não viu, mas que não estava vendo. Isso. E depois tem uma parte que realmente traz uma nova física. Depois vamos chegar ao conceito de campo relativístico. Então, essa é a nossa. Então, isso é a álgebra de grupo de Lorentz, né? E aí a gente estava fazendo essa convenção. Vamos chamar os geradores dos bustos de sigma zero e para nós, nós vamos chamar. Até agora o conceito de spin também não apareceu. Não, por enquanto não. Pega o conceito de spin relativístico aparece e como é que nós vamos relacionar o spin relativístico com o spin não relativístico. Para nós, o spin não relativístico é aquilo que nós colocamos em aulas precedentes. É o número quântico associado às representações de SO3. SO3 é o que me dá as rotações, né, no espaço euclidiano tridimensional. Então, esse é o conceito de spin não relativista. O spin na mecânica quântica de Schrödinger, ele aparece em relação ao SO3. Aí nós vamos ver agora como é que as representações de SO13, como é que elas se reduzem ou se escrevem em termos das representações de SO3. Nós vamos relacionar o spin que sai do grupo de Lorentz com o spin que está associado ao grupo meramente de rotações, o SO3. E aí o sigma e J para nós, isso. Então, geradores das rotações, nós estamos associando esses aos geradores NK. Nós já tínhamos visto então, esses N, os NK, podem se escrever como sendo meio do epsilon K e J. O nosso trabalho é esse. Vamos então trabalhar as relações de comutação. Vamos pegar então boost com boost. Vamos ver o que acontece quando eu pego aquela relação lá. Então, eu vou pegar um boost NI, eu estou fazendo um boost ao longo do eixo coordenado NI, e um boost NJ. Então, isso aqui eu sei quem é. Isso aqui é o sigma 0I,
sigma 0J. E aí, você está sabendo, isso aqui para nós vai ser I, eta, ó, eta 0, então, eta 0J, eta 0J, sigma I 0. Mas o eta 0J é 0. A meta ainda não mistura tempo com espaço. Então, o primeiro termo não tem. O segundo termo também não tem, porque vai ser eta I 0, sigma 0J. Terceiro termo, menos eta 0, 0, sigma I J. Isso está tudo certinho, tá? E depois, menos eta I J, sigma 0, 0. Mas sigma 0, 0 também não existe, porque sigma é anissimmétrico, então não tem isso. Então deu só isso. Eta 0, 0 é 1. Então isso aqui deu menos I, sigma I J. Mas quem é sigma I J? Sigma I J é epsilon I JK. Então, o comutador de dois bustos, né, está aparecendo como ser um gerador de rotação. Então, desafio. Procure entender isso geometricamente. Faça um boost, faça um outro boost, depois faça, porque na verdade nós estamos fazendo isso, estamos pegando dois boosts. O que significa o comutador de dois geradores? Significa duas transformações infinitesimais consecutivas, né? Significa que eu estou fazendo isso. Se eu pegar, por exemplo, uma transformação delta 1, comutador, uma transformação delta 2, suponhamos que a transformação delta 1 seja um boost. Se ela é um boost, ele é a transformação. Então, vamos pensar, a transformação é isso aqui, lambda exponencial de I, aí é que eu tenho os parâmetros da rotação, se for um boost, da rotação, os parâmetros de velocidade e o gerador de boost. Isso aqui é um boost. Se esse boost for infinitesimal, então lambda é a identidade mais I ômega I em I. Então, quando eu faço uma transformação, então se eu aplicar isso no vetor V, vai dar um V'. V' menos V, então delta V é I ômega I em I atuando V. Então, uma transformação, se eu fizer essas duas, esse objeto aqui atuando do computador, né, se eu estiver atuando isso num vetor feliz, isso significa que eu vou ter a primeira transformação é I, parâmetros ômega 1 e MI. O segundo delta é I, parâmetros ômega 2, são outras velocidades, uma velocidade ômega 2 com componentes ômega 2x, ômega 2y, ômega 2z e aqui o MJ. Tudo isso aqui atuando no feliz. Então, no fundo, o que é o comutador de dois pulsos? Eu vou botar I cuida menos 1, então fica menos ômega 1i, ômega 2j, perdão, ômega 2j, e o comutador de MI com J. Então, quando eu estou pegando o comutador de dois bustos, na verdade, eu estou pegando o comutador de duas transformações, sim. Se isso aqui é epsilon e jk em k, ó, epsilon e jk vezes ômega 1i, ômega 2j, o que é isso aí? É o produto vetorial de ômega 1 por ômega 2, componente k. Então, isso aqui é o produto vetorial com n. Então, na verdade, quando eu fiz dois boosts consecutivos, eu peguei o produto vetorial daqueles ômegas que dão as velocidades relativas. Os ômegas não são velocidades relativas. Tangente hiperbólica de ômega é que é a velocidade relativa. E aí, esse produto vetorial me dá um terceiro vetor e aqui uma rotação. Então, o comutador, quando eu faço dois boosts infinitesimais consecutivos, o que eu estou fazendo é tirar esse comutador. O comutador de dois geradores, ele está especificando duas transformações infinitesimais consecutivas, cada uma associada
a um daqueles geradores. Então, estou fazendo um boost com velocidade ω1, faço depois um boost com velocidade ω2. Seria agora, qual é a comparação que eu tenho? Se eu quiser primeiro o boost com velocidade ω2 e depois o boost com velocidade ω1. Pelo fundo, o que eu estou fazendo é isso aqui. Transformação 1, transformação 2, menos transformação 2, transformação 1, atuando em DBI. Então, aqui, primeiro eu faço a transformação 1 e depois a transformação 2. Aqui, o contrário, eu quero ver o quanto a ordem não commuta. Se isso é diferente de zero, é esse computador é diferente de zero. Então, a ordem dessas transformações muda. Então, é isso que eu estou vendo. Tentem imaginar por que se eu fizer um boost e depois outro boost, trocar, por que isso dá uma rotação. Então, perceber geometricamente por que isso está acontecendo. Então, bom exercício. Sempre que vocês estiverem calculando comutadores em uma álgebra de Lie, o que os comutadores dos geradores estão dando para nós é a ação consecutiva de duas transformações de princípio desimais. Quando a gente pega lá SO3, estudo spin, quando a gente pega os geradores de momento angular, LI, com LJ, porque isso aqui é IH cortado, Epsilon e JK, LK, o que significa isso aqui? Significa que eu estou fazendo duas rotações consecutivas, eu tenho essa rotação, uma rotação exponencial, e ângulo θ, M chapéu, não é? E uma rotação e um ângulo alfa, um vetor M chapéu, Então, isso aqui, se esse número for infinitesimal e esse número for infinitesimal, isso aqui é identidade mais I θ, M chapéu, L. Isso aqui é 1 mais I, ângulo alfa infinitesimal, vetor da direção da rotação, NL. Quando eu estou atuando isso com isso na identidade, vai ficar esse com esse e aí, ó, isso aqui vai dar um computador. Se eu quiser trocar a ordem agora, vai aparecer esse na frente desse, menos esse na frente desse, que é o que vai dar o computador. Claro, quando eu escrevo o computador, eu estou omitindo aqui fora o ângulo de rotação e o eixo como o foco está dando a rotação. Estou falando só das duas rotações. Mas o que essa relação está me dizendo é que o computador de duas rotações ainda é uma rotação. Então, no final do dia, esses dois caras aqui vão se misturar com esses epsilon para dar uma terceira rotação. Então, quando uma álgebra se fecha, eu estou dizendo isso. E duas transformações infinitesimais consecutivas, trocando a ordem, elas reproduzem uma transformação que já está naquela categoria de transformação pessoa. Então você pode, ao invés de ver as transformações de ordem só como boosts e rotações, pode ver só como boosts, pegar as rotações de transformarem você pode, mas aí você pode reduzir. Vamos ver agora, se nós pegarmos o gerador de duas rotações, a gente não tem boosts. Vamos ver agora. Aí a álgebra ela precisa de tudo para poder se fechar. Vamos ver já já. Mas inclusive, aquilo que você estava falando, lá no cadeia, as transformações de ordem. Aqui está mostrando o seguinte: se você tiver duas transformações de ordem, você vai estar ligado à rotação. Não, se eu tiver dois boosts consecutivos, eu vou estar ligado à rotação. Então você vê que realmente o tempo mistura com o espaço. Se eu fizer duas transformações que envolvem o tempo, no final do dia, isso me dá uma transformação que só envolve o espaço. Isso fecha para nós a ideia de que realmente o espaço-tempo ele uniformiza, né? Ele democratiza o que é espaço, ele não distingue o que é espaço e o que é tempo. O embaralhamento que a gente queira chamar, mas o que há justamente é uma estrutura não trivial de tempo e espaço. Vamos agora ver então, boost com boost, deu lá uma rotação. Vamos guardando essas relações aqui, para a gente poder depois ter uma ideia de como vai ficando a aula. Então, todo mundo já sabe o que isso aqui dá, a gente já sabe. Posso apagar isso aqui, pode lembrar dessas relações aqui. Então, se eu pegar dois boosts, então,
menos I, né? O menos I. Uma rotação. Vamos pegar agora duas rotações. Depois a gente mistura. Vamos pegar uma rotação em I ou uma rotação em J. Então, a gente já sabe. NI é um meio de epsilon I NN sigma NN. NJ é um meio, vai ficar um quarto de epsilon J PQ sigma PQ. Então aqui ficou o sigma NN, tudo espacial, com o sigma PQ. Isso aqui é o computador de duas rotações. Então, essa relação aqui nós sabemos o que ele dá. Isso aqui está dando para nós I. Aí vai ficar eta de MP. MP. Só que o eta de MP é o eta no setor espacial. No setor espacial, o eta é menos o delta de crônica. Então, eta de MP, se nós olharmos a métrica, é menos delta de MP. É só o setor espacial. O setor espacial é todo menos, só o setor temporal, o eta 00 é mais 1. Então, o primeiro termo vai ficar menos eta de MP sigma de NP menos, aí vai ficar mais eta de NP, que é menos delta de NP sigma de NP. Aí agora ficaria menos eta NP, mas menos eta NP é mais delta NP. Sigma NP. E aí, mais delta NP. Sigma. Certo? Então, vamos lá. Então, isso aqui vai ficar menos, vai ficar I sobre 4. Primeiro termo. Eu coloquei aqui, ó, um NP. Então, esse eta de NP, na verdade, é menos delta. Eu grafei, é delta de NP. Tudo aqui, quando eu boto menos, é porque o eta é menos delta. Então, aqui é um delta de NP. Então, esse delta de NP vai me produzir a seguinte contração: ó, epsilon I N N epsilon J P. Aí o Q é N. Temos um sinal menos. O I eu já botei lá, I sobre 4. Vai ficar menos epsilon I N N epsilon J P. Aí o Q fica N sigma N P. Vamos lá. Quem é isso aqui? Epsilon N N. Então esse N aqui, ó, está aqui. Troca esse N aqui, troca esse N com N. N N. Fica mais. Então eu produzi epsilon I N N epsilon J P N. Então isso aqui está delta de IJ delta de NP menos delta de IP delta de NJ. Então, o primeiro termo vai ficar, o N fica delta de NP. Aqui está sigma de NP. Então vai ficar sigma NN, que é zero. Exatamente. Aí esse termo aqui vai fazer o N ficar aí, não, P ficar aí, e o N vai ficar J. Então esse termo deu para nós menos sigma JI, que é mais sigma e J. Então aqui o primeiro termo vai produzir I, sigma e J. Vamos fazer o segundo termo. Acho que vai dar mais fácil se somar tudo. Se
tiver algum sinal, se tiver certo, eu acho que tudo vai se somar, acho que não tem nenhum cancelamento. Vamos pegar o segundo termo. Segundo termo, então, tem o I sobre 4 continua lá, vai aparecer menos N, menos aqui. Aí vamos ter Epsilon e N. NP. Então, Epsilon, J, o P fica N. NP. E aqui o sigma NP. Aí, de novo, vamos jogar esse N aqui para trás, para poder usar a nossa expressão QN. Aí fica mais. Aí vai ficar delta de IJ, delta de NQ. O primeiro termo está zero. Aí vai ficar delta IJ, delta de NQ. Delta de NQ vezes sigma de NQ dá zero. Menos delta de IQ, menos delta de IQ, então o Q fica aí, e o M fica J. Então vai ficar menos sigma JI, que é mais sigma J. Então o segundo termo me traz para cá um fator 2. Aí agora o terceiro termo, já não tem mais o sinal menos. Então vou produzir epsilon I, NN, epsilon J, o P fica N. E aqui fica o quê? Então, quando eu jogar os dois N's para trás, nada acontece. N, N, Q, N. E aí eu vou ter delta J, sigma NQ. Vai ficar delta J, né? Sigma GNQ. Vai ficar um sigma. Quando eu estou vendo aqui, era isso. Isso aqui está multiplicando, toda essa expressão toda tem que ficar em função de IJ, né? Então vai produzir um delta de IJ, vai produzir um delta de IJ e um delta de NQ. O delta de NQ vai matar. E aí vem o outro termo, que é menos delta de IQ NJ. Então fica menos sigma JI, que vai dar mais sigma IJ. Então vamos ao fator 3. E aí, mas o último termo vai dar um fator 4. Então, no final do dia, vai ficar I, os 4, então assim vai, o terceiro, o último termo dá um 4, vai ficar 4, então 4 vai ficar I, sigma e J. Então, o comutador mais sigma e J nós sabemos. Sigma e J, vou falar, sigma e J é epsilon I JK NK. Então, deu um sigma e J. E é I, epsilon, I, J, tá? NK. Então, o comutador de duas rotações dá uma rotação. De fato, isso aí é o puro SO3. Isso aqui é a álgebra de SO3. SO3 é exatamente isso. Um gerador de SO3. Olha a álgebra dos momentos angulares aqui. NI, NJ. Só falta o H cortado, né? I, epsilon, IJ, NK. Isso aqui é exatamente a álgebra dos momentos angulares. I, LJ, igual a I, epsilon, J, quando a volta H cortada, né? Que está sempre doido para entrar no jogo, né? Tudo esperando por ele no final. No final a gente vai gloriosamente colocar o H cortado. Mas ó, a mecânica quântica está doida para nascer, dentro da relatividade, ó. Isso aqui não tem nada a ver com H cortado, isso aqui é por C. A única constante que está em jogo aí é o C. Ninguém falou em H cortado, mas o H cortado já está lá, ó, pulsando, doido para aparecer. Hoje vai ser a hora deles. Deixa o corpo dele começar a ser agressivo e o H cortado aparece. Beleza, então, confirmamos o resultado que nós já sabíamos que dois geradores de SO3 se fecham na álgebra de SO3. Então, boost, rotação. Agora, vamos lá, fazer boost e rotação. Então, vou pegar um boost com uma rotação. Sem fazer, a gente já sabe o que isso tem que dar. A gente vai chegar. Todo mundo sabe quando eu faço. Isso aqui gera uma rotação. Qual é a ação de uma rotação em cima de um vetor? Quando eu tenho um vetor VI, eu faço uma rotação em cima do vetor, o vetor reage dessa forma sobre uma rotação. Ou seja, VI aí
infinitesimalmente. É VI mais o gerador da rotação. O que é uma rotação? É I, o ângulo da rotação, o eixo da rotação, o gerador da rotação. Isso aqui é a máquina geradora, né? M e J atuando no J. Então, foi vai. N, né? Então, a variação de um vetor sobre rotação é o ângulo, né? E o θ, N, chapéu, que é o parâmetro da rotação. É importante agora nós sabemos qual é o elemento, né? Quando a gente pega NK e J, qual é o elemento IJ do KS do gerador de rotação? A teoria de grupos é só 3. É menos I, epsilon, K, tá? IJ, DJ. Então, a variação de um vetor sobre rotação tem que mudar um vetor. Então, se isso aqui é o gerador de rotação e isso aqui é um vetor, no final, o comutador está me dando delta. Eu devo ter desse lado direito, né? Se isso aqui gera uma rotação e isso aqui é um vetor se transforma sobre rotação, dando cá do lado direito, um vetor. Então, essa relação M com N tem que dar M, porque o gerador do boost, visto pela rotação, ele se comporta como um vetor. Então, vamos botar agora as coisas aí que a gente vê, tem que dar alguma coisa linear em N. O N tem que desaparecer do lado direito. Então, vamos lá. Quem é NI? NI é boost. Então, isso aqui é sigma 0I. NJ é o meio do epsilon J NN sigma N. Eu estou calculando esse computador. Boost com rotação. Então, esse carinha que a gente já sabe. Isso aqui está me dando I delta de 0M. Delta de 0M é 0. Sigma de N mais delta mais eta de IN sigma de 0 menos eta de 0M é 0 sigma de IN e menos eta de IN pessoal, está certo isso, né? Eta de 0N sigma de N. E eta de 0N é 0. Depois, mais eta de N sigma 0 menos eta 0N menos eta IN. Então, menos eta IN sigma 0. Beleza. Então, eta IN é menos, onde vai estar o menos global, menos delta IN.